Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre as principais articulações do membro superior. Vamos tentar entender como é que funciona essa engrenagem aqui no nosso membro superior. A primeira articulação que nós vamos falar é a articulação externo-clavicular. Essa articulação ela é bem peculiar. Primeiro, porque ela é o único ponto de ligação verdadeiro, osso a osso, entre o esqueleto apendicular superior e o nosso esqueleto axial. Então, como o próprio nome já diz, é uma articulação entre a extremidade external da clavícula e a incisura clavicular do manúbrio, lá do osso do externo. Então, essa é uma articulação, por muitos, classificada como articulação sinovial plana, pelos movimentos de deslizamento que acontecem nessa região, mas aqui está a interrogação, porque a gente ainda tem uma discordância entre alguns autores que vão a classificar como articulação sinovial selar. Então, a gente tem essa dúvida entre esses autores. Eu já vi até autor classificando como condilar, então eu fico na dúvida em qual classificação a gente colocaria essa articulação. No meu ponto de vista, essa é uma articulação que realiza movimentos de deslizamento, não tem um movimento próprio, porque não tem nenhum músculo que realmente faça esse movimento nessa articulação, e para mim, realmente ela é classificada como articulação sinovial do tipo plano. Então, novamente, como eu falei lá na aula das articulações sinoviais, vão aos livros, estudem de várias fontes, e aí depois vocês construam o conhecimento de vocês, tá? Então, ela vai ter movimentos limitados em todas as direções. Então, quando a gente realiza, por exemplo, uma adução e uma abdução, essa clavícula ela vai subir, ela vai abaixar, né? Então, ela eleva, ela deprime e ela roda também. E como eu já falei, ela é o único ponto de união verdadeiro entre a cintura escapular e os ossos do tórax, tá? Nós temos alguns ligamentos importantes. O primeiro ligamento que a gente tem aqui é o ligamento externo-clavicular anterior, que na verdade é um ligamento que vai reforçar anteriormente essa cápsula articular. E aí a gente vai ter também o externo-clavicular posterior, que está atrás desse, né? Que está na região posterior dessa articulação. Infelizmente eu não consegui nenhuma imagem bacana para poder trazer aqui para vocês, mas está mais ou menos dessa mesma disposição, só que na região posterior. Além disso, nós vamos ter um ligamento que vai conectar a clavícula à primeira costela e à cartilagem da primeira costela, e aí vem o seu nome, chamado de ligamento costoclavicular. Esse ligamento costoclavicular, ele acaba até deixando uma impressão na clavícula, nessa parte inferior da clavícula e medial, que nós chamamos de impressão do ligamento costoclavicular. Então, aqui nessa imagem dá para a gente ver bem bacana, né, o ligamento costoclavicular. Dá para ver bem bacana também o ligamento externo-clavicular anterior, e dá para perceber que no interior dessa articulação ainda possui um disco. Então, a gente vai ter aqui um disco ainda entre a incisura clavicular do manúbrio e a extremidade external da clavícula. E entre as clavículas, ainda conectando uma clavícula a outra, nós temos um ligamento chamado ligamento interclavicular, que é esse que vai estar aqui bem bonitinho, passando pela incisura jugular, né? Então, aqui a incisura aqui na região do manúbrio. Então, numa peça cadavérica, a gente tem aqui a incisura jugular, a gente vai ter a extremidade external da clavícula, a gente vai ter a incisura clavicular do manúbrio, a gente consegue observar aqui o disco, o ligamento interclavicular e do outro lado aqui preservado a cápsula articular da clavícula com o ligamento externo-clavicular anterior aqui preservado também. Tá? Então essa imagem aqui é uma imagem bem bonita que dá para a gente observar praticamente todas as estruturas da articulação externo-clavicular, né? O ligamento costoclavicular aqui, ó. Após a articulação externo-clavicular, nós vamos ter uma articulação acrômio-clavicular, né? Que é a articulação entre o acrômio e a extremidade acromial da clavícula. Então, é uma articulação agora sinovial plana, essa não tem dúvida entre os autores. Os seus movimentos também são limitados e vai ser entre a extremidade acromial da clavícula com a superfície articular no acrômio. Nós encontramos também alguns ligamentos importantes, como o ligamento acrômio-clavicular, que é esse ligamento aqui, que é um ligamento capsular, ele vai reforçar essa articulação.
E nós vamos ter também dois ligamentos que vão conectar a clavícula ao processo coracoide, que são os ligamentos que nós chamamos de ligamentos coracoclaviculares. São esses dois aqui, ó. A gente tem esse ligamento coracoclavicular e esse outro ligamento coracoclavicular que possuem nomes específicos. Então, vocês podem encontrar como ligamento conoide, que é esse ligamento aqui, ó, mais medial, e tem um ligamento mais lateral, que é o ligamento trapezoide, que é esse daqui agora. Então, nós vamos ter dois ligamentos coracoclaviculares importantes, que é o ligamento conoide e o ligamento trapezoide. Não é o foco da nossa aula, mas já que aparece aqui, ó, esse ligamento transverso aqui da escápula, ele é um ligamento de importante conhecimento, porque ele acaba formando um forame aqui com essa incisura da escápula. Por aqui está passando o nervo chamado de nervo supraescapular, e esse nervo é importante porque ele acaba inervando o supraespinal e o músculo infraespinal. E aí, às vezes, o paciente começa a apresentar uma dor de ombro, com uma hipotrofia dessa musculatura, que pode ser devido a uma compressão desse nervo ao passar por esse forame aqui agora formado pela incisura da escápula e pelo ligamento transverso da escápula, tá? Isso de forma funcional e clínica, para a gente é importante esse conhecimento. Então, aqui nós vamos ainda ter um ligamento chamado ligamento coracoacromial, que é o ligamento entre o processo coracoide e o acrômio, que a gente comentou quando falou um pouco de síndrome do impacto, né, lá na parte dos músculos do manguito rotador, que ele forma, junto com o acrômio, um arco duro aqui. E aí, na hora que vocês forem estudar a síndrome do impacto, por exemplo, vocês podem ver que esse acrômio, ele pode se comportar de várias maneiras. Ele pode ser um acrômio plano, um acrômio curvo ou um acrômio ganchoso. Então, quanto mais encurvado ele for, maior a predisposição para pinçar a bulsa subacromial ou o tendão do supraespinal que aqui está passando, tá? Depois, quando a gente sai das articulações externoclaviculares e acromioclaviculares, nós vamos chegar especificamente na articulação que nós chamamos de articulação do ombro. Então, a gente tem a articulação glenomeral. Como dá para ver aqui muito bem, é uma articulação onde a gente tem uma esfera, uma cabeça, né, do húmero se encaixando numa fossa rasa, numa cavidade rasa. Então, é a articulação entre a cabeça do húmero e a cavidade glenoidal. Essa é uma articulação de amplo movimento, onde realiza as três duplas de movimento, né? Ela é triaxial, então ela vai fazer flexão e extensão, adução e abdução, e a rotação lateral e a rotação medial. É uma articulação importantíssima para o membro superior. Nós temos também alguns ligamentos muito importantes. O primeiro deles são os ligamentos glenohumerais, né, que são os ligamentos que vão reforçar um pouco anteriormente essa cápsula articular. Então, nós vamos ter três ligamentos glenohumerais, que são os reforços dessa cápsula, mais especificamente, que é o ligamento glenohumeral superior, o ligamento glenohumeral médio e o ligamento glenohumeral inferior. Depois nós vamos ter um ligamento mais acima que vai conectar o húmero ao processo coracoide, que é o ligamento coracohumeral. Então ele fica mais bonitinho aqui nesse desenho, fica mais fácil de identificar nesse desenho o nosso ligamento coracohumeral. Nós vamos falar daqui a pouco como esses ligamentos estão tensionados com o movimento em alguns slides mais à frente, tá? Aguardem aí um pouquinho que a gente já chega lá. E nós vamos ter ainda um ligamento que vai estar aqui, passando aqui entre os tubérculos, né, maior e menor, fechando essa passagem aqui para embaixo dele passar a cabeça longa do bíceps. Então, aqui agora nós vamos ter um ligamento transverso nessa região entre os tubérculos, né, passando, formando um túnel ali no sulco intertubercular, por onde vai estar passando o tendão da cabeça longa do bíceps. Ele acaba mantendo também a cabeça longa do bíceps aqui dentro do sulco intertubercular, na hora que a gente faz os movimentos do ombro. E essa relação da cabeça longa do bíceps com as lesões glenohumerais, elas são importantes também, esse conhecimento da anatomia, tá? Então, quando a gente faz uma abdução, né? Então, quando a gente sai da posição anatômica e realiza uma abdução, por exemplo, entre 60 a 90 graus, os ligamentos glenohumerais médio
e inferior, eles acabam ficando mais tensos. Reparem aqui na posição anatômica e reparem quando a gente faz uma abdução. Então, a gente acaba tensionando esses ligamentos glenomerais médio e inferior no momento que nós realizamos uma abdução do ombro. Quando nós realizamos uma rotação lateral, aí a gente acaba tensionando os 3 ligamentos, né? O glenomeral superior, o glenomeral médio e o glenomeral inferior. Então, numa rotação lateral, estão os 3 ligamentos tensionados. Consequentemente, numa rotação medial, eles acabam encurtando um pouco e ficando talvez um pouco até mais frouxos, digamos assim. Quando nós realizamos também uma flexão e uma extensão, agora nós tensionamos muito mais o ligamento coracohumeral, né? Então, numa posição anatômica, a partir do momento que a gente faz uma flexão, a gente acaba tensionando mais essa porção aqui posterior do coracohumeral, e quando a gente faz uma extensão, a gente acaba tensionando um pouco mais essa porção anterior do ligamento coracohumeral. Então, como a cabeça do húmero se encaixa, né? Não se encaixa muito bem, na verdade, na fossa glenoidal, então a gente vai ter que ter 2 estabilizadores para manter aquela cabeça do húmero dentro daquela cavidade glenoide. Então, nós temos os estabilizadores dinâmicos e os estabilizadores estáticos. A estabilização dinâmica é feita pela musculatura, enquanto a estabilização estática vai ser feita pelos tensionamentos, né, e pelas funções de retenção desses ligamentos. Essa relação importantíssima agora entre o tendão da cabeça longa do bíceps, que ele é intraarticular. Então, na hora que vocês forem olhar lá a aula de músculos do membro superior, os músculos do ombro e do braço, vocês vão ver que a cabeça longa do bíceps, ela parece ser menor do que a cabeça curta, justamente porque, ó, ela vai ter essa porção aqui intraarticular. Então, a cabeça longa do bíceps, ela tem essa porção intraarticular. Eu consigo ver aqui, ó, um pedaço dessa cabeça longa do bíceps se inserindo já próximo e junto ao labrum glenoidal. Então, aqui a gente tem uma íntima relação entre a cabeça longa de bíceps e o labrum glenoidal, que vai aumentar a congruência e o encaixe dessa articulação glenomeral, tá? Então, lesões de cabeça longa de bíceps, elas podem fatalmente lesionar o labrum glenoidal. E como já falei anteriormente, aí não tem jeito, aí o paciente precisará passar por uma cirurgia para refazer esse labrum glenoidal, uma vez que ficará um pouco mais instável, o ombro ficará um pouco mais doloroso também aos movimentos. Então, toda vez que nós realizamos, por exemplo, aqui uma rotação lateral e uma rotação medial, essa cabeça longa do bíceps, automaticamente, ela também vai ter que se movimentar, justamente porque ela passa pelo sulco intertubercular e nós movimentamos essa região no momento da rotação lateral e da rotação medial. E não esqueçamos de falar de uma articulação que é uma articulação falsa, né? Que é a articulação escápulo-torácica, mas é uma articulação importantíssima para o movimento glenomeral. Então, a gente viu e já comentou numa aula mais à frente que a cada 2 graus de movimentação de abdução do ombro, a minha escápula ela precisa rodar pelo menos 1 grau. Então, numa movimentação de mais ou menos 2:1, então, é importante que essa escápula deslize pelo gradil costal de forma livre, né? Para que a gente possa ter um movimento adequado da glenomeral. Então, esse conhecimento também é importantíssimo. E aí vocês viram que, para movimentar a glenomeral, eu preciso que minha escápula torácica movimente, eu preciso que a acromioclavicular movimente e que a externoclavicular movimente. Então, não adianta tentar ganhar amplitude de movimento da glenomeral se eu não avaliar essas outras 3 articulações. Escápulo-torácica, essa articulação falsa, né? Escápulo-torácica, a acromioclavicular e a externoclavicular. Essas articulações precisam estar se movimentando, senão eu não ganho amplitude de movimento da glenomeral pura e simplesmente. Gravem isso, porque para os processos de reabilitação, principalmente para a galera da físio, para a galera da medicina e para a galera da educação física, isso é importantíssimo para as reabilitações, tratamentos e ganhos de amplitude de movimento na articulação glenomeral. Quando a gente sai da articulação glenomeral, nós entramos na articulação do cotovelo.
Então, a articulação do cotovelo, quando eu falo pura e simples, é uma articulação entre o rádio e o capítulo e entre a una e a tróclea, né? Então, é a fóvea da cabeça do rádio com o capítulo e a incisura troclear com a tróclea. É uma articulação que só realiza o movimento de flexão e extensão, então é uma articulação do tipo dobradiça, classificada como sinovial do tipo Jingling. Só que a gente tem uma peculiaridade aqui nessa articulação do cotovelo, que além de húmero e rádio e húmero e una, eu tenho uma outra articulação aqui entre o rádio e a una, que ela não entra na articulação do cotovelo propriamente dita, mas ela vai entrar no complexo do cotovelo. Então, até a cápsula articular que envolve essa articulação do cotovelo puro e simples, vai também envolver essa articulação rádio-unar proximal. Então, a mesma cápsula articular que envolve a articulação do cotovelo é a mesma cápsula que vai envolver a articulação rádio-unar. E como todas as outras articulações, nós também temos ligamentos importantes nessa região. Nós vamos ter dois ligamentos importantes aqui nessa região, que é o ligamento colateral ulnar, como o próprio nome já diz, né? Vai ser o ligamento que vai estar do lado medial, próximo da una, que é esse ligamento que vai sair do epicôndilo medial e vai para a una, que eu consigo ver aqui, ó, vou tirar essa imagem, vou voltar aqui de novo, e a gente consegue ver nessa outra imagem aqui em perfil, ele aqui, ó. Então, o ligamento colateral ulnar, e nós vamos ter, consequentemente, o ligamento colateral radial, que é o ligamento que está agora na região lateral. Então, aqui nós conseguimos ver os dois ligamentos colaterais do nosso cotovelo, o ligamento colateral ulnar e o ligamento colateral radial. Entre o rádio e a una agora, eu saí da articulação, entre aspas, do cotovelo, a gente ainda está no complexo do cotovelo ainda, mas entre o rádio e a una nós temos uma articulação aqui também, que é a articulação rádio-unar proximal. Essa articulação rádio-unar proximal, ela não faz o movimento de dobradiça, mas sim agora o movimento de pivô. Então, por isso que nós vamos classificar essa articulação como sinovial do tipo trocoide. E ali também nós vamos ter uma cápsula que vai envolver toda essa articulação, né? Então, como eu já falei, a cápsula articular que envolve a articulação do cotovelo também engloba a articulação rádio-unar proximal. E nós vamos ter um ligamento também muito importante, que é o chamado ligamento anular, né? Que ele parece um anel, aí daí vem talvez o seu nome. Então, ele vai passar pela circunferência articular do rádio, envolvendo toda essa circunferência articular do rádio, e vai manter a cabeça do rádio aqui na sua posição, permitindo que ela faça os movimentos de rotação. Por vezes, pode acontecer, principalmente nas crianças, uma subluxação desse ligamento anular, principalmente quando a gente faz uma tração excessiva no cotovelo dessa criança, com o cotovelo em extensão e em pronação. Isso pode acontecer durante algumas brincadeiras, né? Ou na hora que a gente está de mão dada com a criança e a criança escorrega e cai, e no reflexo a gente puxa aquele braço para cima em pronação e em extensão. Então acaba tendo ou uma subluxação, vou voltar aqui a imagem, ou uma subluxação desse ligamento anular, ou acaba tendo uma subluxação da cabeça do rádio, numa condição conhecida como pronação dolorosa. Então, se o rádio saiu na extensão e pronação, para colocar no lugar de novo, vai ter que fazer como? A flexão e a supinação. Então, se faz uma flexão e uma supinação, se sente um estalozinho aqui na região lateral e a criança recupera a sua função imediatamente. Então, aqui é uma avaliação para saber se aconteceu essa pronação dolorosa, né, que a criança fica com o membro não funcional, na verdade. Ninguém é besta de mexer um membro que está doendo, né? Então, ela acaba deixando o membro dela aqui quietinho e, ao ser oferecido um objeto, ela acaba pegando o objeto e fazendo uma rotação completa do corpo para que ela não se movimente, para que ela não movimente esse membro superior. A partir do momento que faz essa manobra para recolocação do rádio para sua posição anatômica, ela automaticamente recupera a sua função, tá? Uma manobra rápida e simples de se fazer em consultório.
A gente tem entre ainda o rádio e a una uma sindesmose, né? Uma articulação agora que não é sinovial, é uma articulação fibrosa entre o rádio e a una, conhecida também como membrana interóssea. E lá entre a parte distal do rádio e a una, ela também vai girar, e é onde nós temos a articulação radioulnar distal. Então, a articulação radioulnar distal, onde a cabeça da una gira na incisura ulnar do rádio, é a articulação também considerada como articulação trocoide pelo seu movimento de rotação. Então, nessa articulação, nós vamos encontrar um disco aqui, né, ou uma fibrocartilagem triangular, que vai ser, na verdade, um ponto de ligação forte entre essas extremidades da una com o rádio, né? Então, ele conecta bem essas extremidades inferiores da una com o rádio. Isso se chama fibrocartilagem triangular, devido ao seu formato triangular. Então, no antebraço, nós vamos encontrar muito esse movimento de prono e supinação. Então, o rádio roda em cima e roda em baixo. Por isso que nós temos uma articulação radioulnar proximal e uma articulação radioulnar distal, que são articulações sinoviais do tipo trocoide. Quando a gente vai para a articulação radiocárpica, que é a articulação do punho propriamente dita, a gente chama de radiocárpica porque é uma articulação entre o rádio e os ossos do carpo. Então, é uma articulação que vai realizar 2 graus de movimento, tem 2 graus de liberdade, ele faz a flexão e extensão e vai fazer o desvio radial e o desvio ulnar, que, na verdade, a gente nem chama mais assim, não é nenhum movimento, digamos assim, verdadeiro, mas é comumente falado, seria um movimento, o real seria dizer que ela faz um movimento de abdução e um movimento de adução, né? Então, a abdução seria o desvio radial e a adução seria o desvio ulnar. E vai ser entre uma articulação entre o rádio e o osso escafoide e o osso semilunar. Reparem que a una, ela não entra propriamente dita nessa articulação. Então, é por isso que o nome da articulação do punho é a articulação radiocárpica, que é entre escafoide, semilunar, com o rádio e esse discozinho aqui, esse disco de fibrocartilagem entre o rádio e a una. Então, nessa região, nós encontramos alguns ligamentos importantes. Um deles é o ligamento carpal transverso, que é esse ligamento aqui que está delimitado em preto. Prestem atenção que por baixo desse ligamento passa um grupo de tendões e um nervo, né, que esse grupo passa por esse túnel formado pelo ligamento carpal transverso, que é um contínuo do retináculo flexor, e é um túnel que nós chamamos de túnel do carpo. Então, na síndrome do túnel do carpo, é um comprometimento que acontece por uma compressão, principalmente desse nervo aqui, chamado de nervo mediano, que passa junto com os tendões dos músculos flexores. Preste atenção que o nervo ulnar, ele não passa por dentro desse túnel, né? Ele passa fora do túnel, e é por isso que ele não é acometido na síndrome do túnel do carpo. A gente ainda vai ter um ligamento radiocarpal palmar, e esse ligamento radiocarpal palmar, como o próprio nome já diz, vai ligar o rádio aos ossos do carpo. E se a gente tem o ligamento radiocarpal palmar, nós vamos ter também o ligamento unocarpal palmar, que agora vai ligar a una aos ossos do carpo. E se a gente tem esses ligamentos na palma da mão, automaticamente no dorso nós também encontraremos esses ligamentos. Então, nós vamos ter o ligamento radiocarpal dorsal e o ligamento unocarpal dorsal, que estão agora no dorso, ligando o rádio e a una aos ossos do carpo. A gente ainda consegue observar nessa região, na parte lateral, 2 ligamentos colaterais, que é o ligamento colateral ulnar, que é esse feixe aqui, ó, mais grosso, que vai ligar a una aos ossos do carpo, e o ligamento colateral radial, que é o que vai ligar o rádio também aos ossos do carpo, ou também conhecido como ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial. Então, a gente tem o ligamento colateral ulnar e o ligamento colateral radial.
Entre os ossos do carpo e os metacarpos, nós temos dois tipos de articulação. Primeiro, entre os ossos do carpo e o segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo, nós temos uma articulação sinovial plana. Mas, nessa primeira articulação carpo-metacárpica, entre o osso do carpo, o trapézio e o polegar, nós temos uma articulação que vai ter uma superfície côncava e convexa, se articulando na sua correspondente convexa e côncava do outro lado. Então, essa é uma articulação que tem um grande grau de liberdade, né? Um grande movimento. Ela, de forma ampliada, vai estar aqui. Então, como ela tem uma superfície convexa e côncava, se encaixando numa convexidade e numa concavidade correspondente, nós classificamos essa articulação como sinovial celar. Então, para alguns autores, essa articulação é a mais falada nessa classificação celar. Nós ainda encontramos entre os ossos do ouvido e aquela discórdia na articulação externo-clavicular, tá? Então, articulação de grande movimento, importantíssima para a funcionalidade da mão. Depois nós vamos ter as articulações metacarpo-falangianas, que são as articulações entre os metacarpos e as falanges, e aí a gente faz a flexão, extensão, a adução e a abdução. Então, é uma articulação do tipo condilar, porque possui 2 graus de movimento. E, por fim, nós vamos ter as articulações interfalangianas. Então, nós vamos ter a falange proximal, a falange média e a falange distal. Então, nós vamos ter 2 articulações interfalangianas, uma interfalangiana proximal e uma interfalangiana distal. Essas articulações são articulações que permitem somente o movimento de flexão e extensão e, por isso, são classificadas como articulações do tipo gínglimo. É isso aí, galera. Esses foram os nossos livros, né, que vocês estão cansados de ouvir. Eu vou falar todas as aulas sobre eles e vou deixar aqui uma mensagem para vocês, né? Dê liberdade para sua mente. Pensamentos limitantes servem apenas para impedir o seu crescimento. Então, joguem fora todos os seus pensamentos limitantes. Perguntem se realmente esses pensamentos são seus ou você está comprando a ideia do outro. Então, vamos deixar de comprar essa ideia e vamos começar a fornecer a nossa própria ideia. Beleza, galera? Um grande abraço, gratidão a todos, até a próxima.